E aí, vamos decifrar um dos maiores clássicos de todos os tempos? Hoje a gente vai explorar a genialidade de Crime e Castigo, do Dostoiévski. Mas, olha só, a gente vai fazer isso através de uma lente bem específica, focando na interpretação filosófica brilhante e super profunda do professor José Munir Naster. É analisar a fonte original para entender de verdade a mente moderna. Vamos lá? Bom, o nosso trajeto de hoje passa por 4 pontos principais. 1. O crime da mente. 2. Utopia contra messianismo. 3. A anatomia da culpa. E 4. Redenção pelo sofrimento. Sabe, para entender o peso real do Dostoiévski, a gente precisa olhar rapidinho para o contexto russo do século XIX. O professor Nasser destaca bastante que essa foi uma época de uma densidade literária absurda, forjada debaixo de muita pressão social e de uma longa tirania. E é exatamente nesse cenário de mudanças tão drásticas que surge essa habilidade quase inacreditável de esquadrinhar a nossa psicologia e a alma humana. E é com esse contexto em mente que a gente entra no nosso primeiro ponto, o crime da mente, a anatomia de um assassinato moderno. Pensa no seguinte, apoiando-se no pensamento do Albert Camus, o Nasser estabelece um contraste que é genial e, ao mesmo tempo, bem assustador. Ele diz que existe um abismo gigantesco entre os crimes passionais, aqueles movidos pela fúria ou pelo desespero cru, e os chamados crimes da mente. O Raskolnikov, que é o protagonista, encarna perfeitamente esse criminoso moderno. Quer dizer, as atitudes horríveis dele são ditadas puramente por um cálculo frio, a força motriz ali não é emoção, é um arcabouço intelectual completamente distorcido buscando validação a qualquer custo. E a narrativa ilustra isso de um jeito muito clínico. Faltava ódio, mas sobrava cálculo em relação à velha agiota. O detalhe mais irônico e talvez o mais assustador dessa trama toda é que o produto do roubo é imediatamente escondido, ele não usa aquilo para absolutamente nada. Ou seja, isso prova sem sombra de dúvida que o ato terrível não foi para matar a fome ou para subir na vida. Na verdade, foi um verdadeiro laboratório macabro para testar uma teoria na prática. O que nos leva direto para a base dessa justificativa intelectual. O ponto 2. Utopia contra messianismo. A perigosa teoria do homem extraordinário. Tem um momento fantástico onde o próprio protagonista chega a publicar um artigo detalhando a grande convicção dele antes mesmo de cometer o crime. O Nasser define essa ideia central como o messianismo. É aquela crença de que algumas figuras históricas extraordinárias, tipo um Napoleão Bonaparte, simplesmente não precisam seguir as amarras da moralidade que valem para o resto de nós. É como se esses indivíduos tivessem uma licença cósmica para cometer atrocidades, desde que, claro, acreditassem estar pavimentando o caminho para uma nova era. E aqui a fonte faz uma distinção que é vital. A história está cheia de pensadores utópicos, né? Aquele pessoal que fica desenhando de forma teórica e pacífica como seria o mundo perfeito. Mas o perigo real, físico e destrutivo está no perfil messiânico. É quem, embriagado de arrogância intelectual, decide que a violência é o martelo necessário para forçar a utopia imaginada a se materializar na vida real. Então, o ponto crucial e assustador dessa análise é perceber como o Raskolnikov antecipa de forma perfeita a mentalidade totalitária que ia devastar o século XX depois. Trata-se da mente de quem acredita que tem uma isenção moral divina, se tornando o juiz, o júri e o carrasco do mundo moderno. É aquela ilusão extremamente perigosa de que fins grandiosos sempre justificam os meios sanguinários. Mas, no fim das contas, nem a teoria mais bem elaborada escapa de como a nossa psique realmente funciona. Vamos ao ponto 3. A anatomia da culpa. O tribunal interno da consciência humana. Agora, o que é fascinante sobre essa parte é que o professor Nasser usa uma analogia sensacional com a mitologia grega para explicar a complexidade da mente humana após um erro grave. A nossa consciência atua com duas dinâmicas bem diferentes. As iríneas representam um remorso implacável, uma tortura interna que te consome sem dar nenhum perdão. Já as eumênides simbolizam o arrependimento verdadeiro. E olha, dói muito confrontar a realidade do próprio erro, mas esse processo carrega um poder construtivo que liberta e reconstrói a dignidade. No segundo exato em que o sangue é derramado na história, essa batalha começa. O Raskolnikov é imediatamente sugado para uma espiral de paranoia completa. Fica aquele jogo tenso de gato e rato com o investigador Porfiry. Ele tenta de tudo usar o intelecto afiado dele para escapar da polícia, mas acaba descobrindo algo muito mais aterrorizante. Do tribunal interno que existe dentro da própria cabeça, não tem rota de fuga. É simplesmente impossível. E como a gente lida com um peso tão insuportável? Historicamente, a literatura aponta 3 grandes jeitos da mente tentar escapar dessa dor moral. A primeira é você culpar um alter ego, tipo uma outra versão vilã de si mesmo.
A segunda é adotar uma apatia absoluta, agindo como se o universo inteiro não tivesse significado nenhum. E a terceira rota, que Dostoiévski explora magistralmente, é assumir até as últimas consequências a ilusão de que você não está submetido às leis terrenas. O Raskolnikov se agarra desesperadamente a essa terceira via, movido pelo que os gregos chamavam de hubris, a pura soberba. É o orgulho extremo, cego, aquela recusa obstinada em aceitar a própria natureza falha e humana. E a lição mais profunda que fica aqui é que, enquanto o intelecto insistir em buscar esconderijo na soberba, não vai existir um segundo sequer de paz. Então, como é que essa arrogância toda encontra finalmente a luz? Chegamos ao nosso último ponto, redenção pelo sofrimento. A resolução espiritual através da aceitação. Vamos ver como essa jornada se constrói, porque essa transformação da alma é incrível e totalmente inexorável. Ela começa lá atrás, com o crime guiado pelo puro e frio intelecto, aí ela evolui rápido para aquela agonia claustrofóbica do castigo interno que a gente falou, depois ela desmorona no bom sentido com a inevitável quebra da soberba na hora da confissão, para só então culminar na vastidão gélida da Sibéria. É o arco completo da queda total à ascensão espiritual. Mas o professor Nasser faz questão de destacar um contraste muito forte que é o que torna essa jornada toda possível. A Sônia, sabe, mergulhada na miséria material mais extrema possível e sofrendo humilhações constantes, ela ainda assim carrega uma pureza de espírito indestrutível. A Sônia é o espelho moral supremo ali. É a simples presença compassiva dela que obriga o Raskolnikov a olhar de frente para o monstro que ele mesmo criou, guiando ele a abraçar de vez a punição. E essa é a grande mensagem, a essência da filosofia do Dostoiévski nessa interpretação. A verdadeira salvação de uma alma corrompida só vai florescer através da aceitação honesta do próprio sofrimento. Tentar usar uma suposta inteligência superior para driblar as regras básicas da condição humana é um atalho direto para a autodestruição. O castigo não é o fim da linha, ele é o remédio amargo que cura a doença. O que nos deixa com uma reflexão muito provocativa do professor José Monir Nasser para os dias de hoje. Afinal, onde será que estão os herdeiros do Raskolnikov? Observar as tentativas constantes de forçar o que as pessoas acham que é o bem a todo custo na sociedade prova que o Dostoiévski não estava só dissecando o passado. Ele desenhou um mapa brilhante das armadilhas da mente humana, que continuam mais reais do que nunca no nosso mundo moderno. Fica aí a reflexão.